E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Corrêa, esse daqui é mais um programa Papo Reto, né? A gente sempre traz algum tema, algum convidado, né? Não se esqueça, antes de começar esse vídeo, de se inscrever no canal. O canal, né, está começando, a gente precisa da sua ajuda, né, com a sua inscrição. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Hoje o tema é bastante bacana, eu estou aqui com uma pessoa que se tornou um amigo meu aí nesse ano, que é o senhor Gilson Rosa. Ele que é dono da Afrodisíaca Alimentos, né, que faz salgados. Afrodisíaca Salgados. Afrodisíaca Salgados, isso daí. E nós vamos falar um pouquinho sobre comércio, porque o Gilson, né, alguns de vocês já sabem, ele passou aí por um momento complicado, né, neste ano aí de 2021, por conta de decretos estaduais. Tudo bom, Gilson? Como é que tá? Tudo ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu adorei esse estúdio aqui. Que ambiente gostoso, rapaz. Bom de ficar. Obrigado. Eu quero ficar aqui umas 4 horas, tá, Júnior? Obrigado. É uma honra para mim estar aqui, é um prazer enorme. Ah, com certeza. Pode ficar o tempo que você quiser, pode falar aí, né, à vontade, aí, com certeza o pessoal vai gostar bastante. Obrigado. Gilson, vamos começar então falando um pouquinho sobre isso que você acabou vivendo aí nesse ano de 2021. Né? Nós sabemos que nós estamos numa pandemia, né? As coisas elas mudam um pouco, né? A forma como a gente vai, né, se comportar diante da sociedade, aquela coisa toda. Bom, uma das coisas que aconteceu com a pandemia foram os decretos, foram as decisões governamentais, tanto de prefeituras, quanto de governo de estado, quanto do governo federal, sobre, né, o comportamento social, né, e todas essas questões de restrição ao movimento, né, a interação social. Uma delas que aconteceu aqui no nosso estado, pelo governador, né, Casagrande, foi o fechamento de comércios em alguns momentos da pandemia, em risco alto, né, em risco extremo, igual aconteceu. Nós passamos por um momento de risco extremo e o governador Casagrande ele emitiu um decreto que fechava todo o comércio. A questão alguns comércios em específico tinham um certo privilégio para funcionar, que eram os comércios de alimento. Né? O setor de alimentação tinha um privilégio de funcionar porque, né, segundo o governo do estado, é constituído como serviço essencial. Correto. No entanto, né, aconteceu que numa noite, se eu não me engano, numa noite de terça-feira, 7 veículos, né, foram até o seu estabelecimento para poder fechar o seu estabelecimento. Né? O senhor pode contar um pouquinho como foi essa situação? A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para quem está na escuta, quem está assistindo a gente, é que eu não estou contra as medidas governamentais. Por quê? Essa pandemia chegou, pegou todos nós de surpresa, inclusive os governantes de surpresa. Então, medidas foram tomadas, tipo barata voa mesmo. Vamos tentar por aqui, vamos tentar. Ou seja, vamos apagar um incêndio. De que lado? De qualquer lado que a gente começar a apagar esse incêndio. O que aconteceu comigo foi o seguinte: quando chegamos em risco bem alto, né, quando chegamos naquela crise de risco extremo, o governador, como você mesmo falou, ele pediu que fechasse tudo, um lockdown. Acontece que quando chegaram no meu... Aí tiveram os serviços essenciais, de acordo até com o CNAE de cada empresa, né, que é o código das empresas e tal. Então, chegaram na minha empresa um fiscal de transportes e uma fiscal de obras. Quando a gente trabalha lá na empresa, já há 20 anos, né, que a Afrodisíaca Salgados está fazendo 20 anos, com toda a documentação correta, com todos os funcionários registrados, com todos os exames periódicos feitos, com tudo direitinho. E outra, eu sou um dos primeiros a defender todos os protocolos, porque, afinal de contas, decreto é decreto e tem que ser obedecido. E eles queriam me obrigar a fechar o estabelecimento quando nós estávamos trabalhando apenas delivery, ou seja, a porta estava aberta, mas tinha uma barreira de mesas onde as pessoas compravam e levavam para casa. Sim, vale reforçar. Eu mesmo estive lá, né, na oportunidade e vi que você colocou uma mesa na frente, botou aquela faixa, né, de isolamento e os seus funcionários pegavam o pedido que os clientes queriam e levavam até lá fora. Sem dúvida. Inclusive as estufas nós locomovemos, botamos bem na porta, o mostruário de balas e doces bem na porta para que o cliente tivesse o menor contato possível ali dentro da empresa e o atendimento mais rápido possível, justamente para evitar a contaminação.
Simultaneamente a isso, eu gostaria de lembrar que a Afrodisíaca Salgados transforma trigo em salgados. Ponto. Simultaneamente a isso, eu não sei se foi a prefeitura, os fiscais ou quem foi, deixou funcionar, inclusive aos domingos, quando nós estávamos proibidos de funcionar aos domingos, uma loja que vende biscoito, que transforma trigo em biscoito. Uma loja que vende chocolate, que transforma o cacau em doce. Uma loja que transforma laticínios em queijos e derivados do leite. Uma loja que tem matadouro, que tem açougue e tal, que açougue funcionando normalmente, inclusive domingo. Aí eu pergunto, por que uns podem e outros não podem? Foi essa aí a minha recusa de fechar meu estabelecimento. E interessante também, que vale a pena citar, é que enquanto eu estava trabalhando com barreira, esses outros estabelecimentos que eu citei estavam trabalhando com atendimento presencial. Agora, por que uma empresa que vende salgados numa loja de fábrica não pode e outra que vende chocolate numa loja de fábrica pode? Então, aí eu clamei pelos direitos iguais. Eu lembro que, na época, inclusive estava até num momento de discussão, foi até um projeto de lei que eu apresentei na época, que reconhecia todo o serviço como essencial. Foi justamente nesse período, neste foco, que aconteceu toda essa situação, né? Porque aí vai uma visão minha, aquilo que eu acredito. Eu não acho que tem que ter diferenciação entre serviço essencial e não essencial, né? Porque você está falando muito bem. Por que a empresa que transforma cacau em chocolate é essencial e a que transforma trigo em salgado não é? E a que transforma trigo em biscoito? E a que transforma, nem que seja um animal em carne, né, que vai matar para transformar em pedaço de carne para vender, né? Por que essas podem, são essenciais, né? O salgado não é essencial? Aí eu já levo um pouquinho mais adiante, né, porque a gente está falando de alimento. Mas por que né, vestuário não é essencial? Afinal, o seu cliente é o cara que trabalha na loja de vestuário e que vai comprar. Se esse cara também não compra e não trabalha, ele também não consegue comprar o seu salgado. Então, assim, é uma cadeia. A economia é aquela coisa, né? É uma cadeia tão complexa. Quando você movimenta, quando você quer mexer em uma dessas peças, você bagunça todo o restante. O efeito dominó que você traz para o comércio. E toda vez que há interferência, a questão é, toda vez que há interferência, sempre você vai ser injusto com alguém. Né? Neste caso, o injustiçado foi você. Exato, Juninho. E eu queria deixar claro mais uma vez, eu não sou uma pessoa, uma autoridade em lockdown ou em pandemia e nada disso. Eu estou falando como comerciante, sem entender nada ou praticamente nada do outro lado, entendo só o que eu ouço dizer e o que a gente se informa todos os dias. O que eu penso é o seguinte, como que fica o dono do bar em termos econômicos? Espera aí, hoje nós estamos com risco alto. Shopping pode funcionar em determinados horários, restaurante pode funcionar, lanchonete pode funcionar, o comércio de rua pode funcionar presencial, bar nem pensar. Espera aí, como que fica a situação financeira dele para água, luz, telefone, aluguel e a própria alimentação? Será que no shopping, dentro dos bancos, que também é um tipo de comércio, porque o banco vende dinheiro, os bancos podem ter atendimento presencial, bastante gente lá dentro, os ônibus estão aí, não estão lotados, mas estão com um número razoável de pessoas dentro, e por que só vai esse risco alto atingir ou multiplicar esse vírus dentro do bar? É uma coisa que eu não entendo, e até gostaria de ter uma explicação acerca disso, entendeu? Eu acho o seguinte, como eu falei, não estou culpando ninguém, eu só queria entender. Aí se alguém falar assim, Gilson, você fechou ou não fechou? É claro que eu não fechei. Eu continuei com atendimento presencial, atendendo todas as normas de segurança, usando álcool, usando máscara, usando tudo, luva para pegar salgado, enfim. Nós trabalhamos dentro daquilo que estabelecia os protocolos. Então nós não fechamos as portas, mas não tivemos atendimento presencial. E antes de continuar o vídeo, que está muito bacana esse bate-papo com o Gilson Rosa, não se esqueça de se inscrever no canal, né, curtir o nosso vídeo e compartilhar com seus amigos. Continue aí com a conversa. Gilson, bacana você ter falado isso, né, de que mesmo você tendo ali recebido fiscal, mesmo você tendo recebido ali a ordem para fechar, você não fechou.
né, você se manteve firme de que você continuaria trabalhando. E aqui eu quero até reforçar para todo mundo, né, que esse reforço de falar que o Gilson não fechou e nem por isso ele teve algum prejuízo, eu não estou incentivando ninguém a descumprir ordem tanto de decreto quanto de lei, ordem judicial, nada disso. É só uma questão de senso de justiça, né, Gilson? Muito bom você falar isso. Desculpa ter interrompido, mas realmente é muito bom. Ninguém tem que descumprir lei, ninguém tem que descumprir decreto. No meu caso específico, no caso específico da Afrodisia Salgado, nós estávamos dentro da lei cumprindo o decreto. Quem não entendeu isso foi o fiscal de obras e o fiscal de transportes, que foi nessa primeira abordagem. Tanto é que na segunda abordagem, quando chegou aquela comitiva toda com várias viaturas, os fiscais da vigilância sanitária, que conhecem o KNAI da empresa, que sabiam que era uma loja de fábrica, pesquisaram toda, conferiram toda a documentação e conferiram que era uma loja de fábrica de transformação, eles autorizaram funcionar normalmente, apesar de não autorizar com o atendimento presencial, mas autorizou a gente a continuar o delivery do jeito que estávamos. Então não teve descumprimento. Porém, eu já fui chamado à delegacia para depor, eu fiz um depoimento lá e me perguntaram, você vai retirar o que disse naquela época? Não, eu vou até brincar, se eu tirar uma palavra do que eu disse naquele dia, pode me chamar de galinha, porque eu tinha certeza do que eu estava fazendo e outra vez, eu vou deixar claro para quem está aí vendo, assistindo a gente, eu não fui rebelde, eu só estava com a certeza de que eu estava com os procedimentos corretos. Agora eu vou conversar com o juiz, segundo me falaram lá, e eu vou dizer exatamente isso para o juiz. E se tratando, só voltando àquela questão do senso de justiça também, porque vamos ser justos também com alguns fiscais também. Você falou que talvez, né, o fiscal chegou ali que não era do setor, né? Vamos pensar também, nós aqui que estamos de fora, mas vamos pensar para quem está dentro do processo, né? É um momento estranho, de pandemia, ninguém está preparado para esse momento, os decretos às vezes mudam de um dia para o outro, você não dá tempo de se adaptar a ele. Então pensa bem, muitos fiscais realmente às vezes, né, por conta da pressão que existe da sociedade, porque hoje em dia está assim, metade quer que abre, outra metade quer que feche tudo. Então pensa esse fiscal nesse meio aí, ainda mais o meio político. E às vezes ele pode até incorrer num erro, não por maldade, mas por uma falta de até um equilíbrio, né? Às vezes uma falta de um norte certo de onde caminhar. Não, e também vale a pena citar e deixar muito claro, os fiscais não têm culpa, eles foram praticamente obrigados a ir ao trabalho deles de fiscalização, e os fiscais da vigilância sanitária são poucos para o comércio tão grande. Então pegaram vários tipos de fiscais para mandar para lá, mas não são culpados, tá? Por causa disso. Do mesmo jeito que eu quero deixar claro que o policial militar, a guarda municipal, não são culpados de fazer aquele comboio, o pessoal do corpo de bombeiros, não são culpados. Foi ordem, e ordem foi feita para ser cumprida. Então eles estavam cumprindo a ordem dentro do trabalho de cada um. Então, eu não tenho nada contra os fiscais, eu não tenho nada contra a polícia, nem militar, nem guarda municipal, nem tampouco contra os bombeiros. E a Polícia Civil também não está fazendo o papel deles, porque, afinal de contas, foi o Ministério Público que solicitou que eu fosse lá prestar depoimento. Então, estão todos trabalhando como eu estava trabalhando. E eu acho que vale reforçar também, Gilson, que até esse bate-papo, esse papo reto, não é uma forma de mimimi, mas é de se trazer a justiça, né? Se restabelecer a justiça, porque você não está aqui falando como um coitadinho que foi perseguido, não. Não, de maneira Você está alguma. falando apenas o seguinte, se um setor parecido com o meu, similar ao meu, que é de alimentos, pôde funcionar, por que eu não pude naquela época? A gente precisa, né, reconhecer quando erra também. Assim como nós reconhecemos, né, a administração pública também tem que reconhecer quando erra, né, que foi o que aconteceu, tanto é que você depois pode funcionar tranquilamente. Normalmente, no dia seguinte funcionando normalmente. No primeiro dia eu fechei as portas, porque já estava praticamente na hora de fechar mesmo, mas no dia seguinte comecei a funcionar normalmente e está funcionando, seguindo todas as normas, até hoje está funcionando tranquilamente. Gilson,
Obrigado pela conversa. Obrigado. Eu quero ficar mais aqui. Ó, sinta-se em casa, pode vir mais vezes aqui conversar com a gente. Vim em sua homenagem aqui na Cor Verde, na homenagem a Afrodisíaca Alimentos. Sei que você mudou um pouquinho o tom, mas quero fazer para você. Eu queria que você pegasse aquele frasco ali para mim, por favor. Eu queria esclarecer para as pessoas que estão aí ligados com a gente que nós estamos sem máscara, não estamos nem numa distância tão grande, mas todos os procedimentos necessários para evitar a contaminação entre a gente e o pessoal do estúdio, a gente tomou esse cuidado. Com certeza. Isso é bom lembrar. É bom lembrar. Obrigado mais uma vez pela presença, pela essa conversa. E obrigado você que assistiu mais um Papo Reto. Até o próximo programa. Um abraço.